Olá, boa noite a todos, a todas, estudantes, professores, convidados em geral, a Fagner Reis, o nosso facilitador desse dia de hoje. O Colégio Estadual Alfredo Dutra de Itapetinga tem a satisfação de recebê-los hoje, terça-feira, 8 de setembro, para bater um papo bacana com o nosso convidado Fagner. Gostaria de apresentar para vocês o banner do nosso encontro de hoje, com o Fagner, videoconferência técnico em informática, possibilidades de mercado, onde pode se destacar esse técnico de informática. É um bate-papo com o Fagner Farias Reis, bacharel em administração de empresas, técnico em informática e estudante de física. Ele esqueceu de dizer que é empresário também, mas no final, ou no meio da sua fala, ele vai registrar isso. Alguns empresário de outras áreas, né? Porque ele é um empreendedor quando presta os seus serviços a algumas de grandes empresas da nossa cidade, a exemplo da Policlin, CDI Imagens, Loja Estubiense, Açaí Atacadistas, Casas Bahia. Então, somos mais Dutra, juntos contra o coronavírus. Vamos agora, nesse momento, com muita satisfação, Fagner, dizer desde já o nosso muito obrigado e passar a palavra para você para transcorrer aí a sua fala. Lembramos aqueles interessados em fazer perguntas que podem sinalizar com a mão ou colocar aí no chat que a gente vai conversando. O Fagner vai apresentar a melhor forma de acolher as nossas intervenções, mas fiquemos todos à vontade e vamos aproveitar desse momento ímpar com esse grande amigo e grande colaborador do nosso colégio, que já é a segunda vez que ele vem participar conosco, trazendo um pouco da sua experiência, do seu conhecimento. Fagner, uma boa noite, é contigo, amigo. Pode abrir seu microfone. Aí. Boa noite a todos, tudo bem? Muita alegria estar aqui com vocês, participando desse bate-papo, podendo falar uma das coisas que também faz parte, que é essa arte, né? A arte de ser um técnico em informática, é uma multi-arte, na verdade. Eu costumo dizer assim porque o técnico em informática ele é aquele profissional que se adapta a várias áreas, né? Não só as áreas de informática, mas qualquer uma outra área que coloque na mão desse profissional, ele consegue desenvolver com bastante agilidade e muita, vamos dizer assim, com a melhor performance, né? Uma eficácia do seu trabalho. Então, geralmente, eu gosto muito desse título de multi-arte, né? Eu tenho aprendido muito nessa pandemia, né? Através desse novo modelo de estudo, né? Através das lives, que tem colaborado muito com a gente e trazido também uma nova forma de pensar, né? E é sobre isso que, na verdade, nós vamos estar falando aqui agora, né? Nessa fala sobre esse tema, que foi um tema muito legal, né? Que são as possibilidades de mercado onde a gente, quanto técnico em informática, pode se adaptar, pode se destacar, pode fazer a diferença, né? Boa noite a todos mais uma vez. Como o Eduardo disse, meu nome é Fagner, né? Ele já fez uma breve apresentação, então vamos entrar logo no tema e tá falando. Eu preparei um materialzinho aqui para a gente estar lendo e discutindo rapidamente, não só lendo, mas eu achei interessante, então vamos seguindo esse roteirinho. Eu não sou muito de seguir roteiros, porque eu gosto muito do bate-papo, intercalando. Então, quem tiver as suas dúvidas pode sinalizar para o Eduardo aí, ele dá uma pausa e eu respondo, porque é mais fácil do que chegar no final e a gente ter que responder tudo, né? Às vezes a intervenção vem e aí, com o passar do tempo, você acaba deixando passar. Então, é melhor que você, Eduardo, já faça essas intervenções assim, tá bom? Combinado assim. Como é o mercado de trabalho para o técnico em informática? Essa foi uma das perguntas que eu coloquei para que a gente pudesse estar discutindo sobre isso. O técnico em informática, na verdade, ele é um profissional com inúmeras possibilidades de atuação no mercado. Não é em vão que é uma carreira bem sucedida
né, nas áreas de tecnologia da informação. Mais do que isso, na verdade, você já parou para pensar que o isolamento social depende de muito da atuação desse técnico informática? É uma das indagações que eu coloquei aqui, né? Porque o técnico informática, nesse período de pandemia, é um profissional que está sendo muito exigido no mercado hoje. E para alguns que não sabem, o técnico em informática, ele, na verdade, não atua só naquela parte de manutenção, de conserto, de software, né? Ele atua muito mais do que isso, né? Esses profissionais que trabalham na configuração e administração das redes, na gestão e análise de informação, na expansão da capacidade tecnológica das empresas de telecomunicação, no desenvolvimento de aplicativos e muito mais. Ou seja, esse é o profissional que trabalha em diversas áreas, ele trabalha em diversas áreas e pode se adaptar a todas elas de uma forma muito importante dentro da sua empresa, porque ele pode ser um profissional de decisão dentro do negócio de qualquer empreendedor, né, de qualquer negócio, qualquer empresa, na verdade. Definitivamente, estamos vivendo o que os especialistas chamam de a era da transformação digital. Então, quando nós tratamos desse ponto da era de transformação digital que nós vivemos desde assim, começou a pegar fogo lá no meados de 2006 em diante, 2007, 2008, começou a evoluir, e a cada ano que passava, a tecnologia ela só vem ampliando, ela não ampliava mais um ano, ampliava desenvolvia uma tecnologia, no outro já desenvolvia outra tecnologia, não. A expansão na área tecnológica tem sido muito grande, na verdade, então esse é um mercado que exige muito de um profissional especialista em diversas áreas. E esse técnico em informática hoje, ele é um profissional que ele, na verdade, tem e é obrigado a se adaptar. Por quê? Porque, como a gente conhece a questão técnico, o técnico é aquele profissional que ele conhece, ele é um especialista, ele sabe sobre o assunto. Então, na verdade, a área de informática é uma área que tem uma ampliação muito grande nos seus diversos temas, né? Este é certamente o ramo mais clássico do técnico de informática. Trabalhar com a operação e manutenção de computadores, certamente, é a imagem que veio à sua mente a primeira vez que ouviu falar sobre ser um técnico de informática, né? Como eu havia dito, essa é uma imagem que vem quando a pessoa entra para ser um técnico de informática, é o que? É consertar computadores, montar redes, ajustar software, né? Trabalhar com essas. Na verdade, essa é a primeira imagem, mas como a tecnologia tem avançado muito no quesito de dispositivos, de computadores, de tablets, notebooks, né? O técnico de informática ele é esse profissional que veio auxiliar justamente tudo isso, né? Ele acabou não só sendo um técnico para consertar computadores, mas também ele acabou se tornando uma espécie de um analista de suporte, ou seja, nós caminhamos para uma mudança nesse ponto de ser técnico, né? Ou seja, nós caminhamos para essa mudança do técnico acabar sendo obrigatoriamente um analista. Por exemplo, eu comecei com a área de manutenção em computadores em 2006 e naquela época haviam poucos profissionais nessa área. Haviam poucos colegas que conseguiam, né, desmontar e montar, e os que conseguiam, eles tinham manuais, né, trabalhavam com manuais, com livros, e, e, e com esses livros, com esses materiais, é que eles conseguiam abrir um computador, desmontar ele, e assim eles conseguiam resolver todos os problemas que a gente tinha naquela época. Só que assim, a quantidade de softwares, né, que vinham com vírus naquela época era muito menor. Mas os vírus que existiam, na verdade, eram vírus que muitos não sabiam resolver, não sabiam como solucionar os problemas, e por isso nós tínhamos uma grande demanda em 2006, 2007, 2008. Com o passar do tempo, foi se desenvolvendo mais materiais,
Aí veio a era do Google, né, onde toda a informação acabou sendo disponível para todo mundo, então toda a nossa corrida não era mais para livros, e sim para pesquisas voltadas às apostilas que estavam na rede, e aí quanto mais apostila você baixava, mais você conhecia, mais você sabia. Então foi uma época assim, muito boa de aprendizagem. Porém, essa era da transformação digital, ela se ampliou, fazendo com que é, o mercado exigisse muito mais de nós quanto técnicos em informática, né? Aí, em 2008, quando eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com Linux, que era um sistema onde o software dele era um software grátis, era um software livre. Então, naquela época foi muito bom porque poucas pessoas trabalhavam com o Linux, estavam mais acostumados a trabalhar com o sistema operacional Windows, né? E o sistema operacional Windows fez com que as pessoas ficassem mais preguiçosas, não buscassem mais, não estudassem mais, porque estava tudo, como se diz, em um clique, né? Tudo que você clicava, o Windows já lhe dava a informação. Logo você acabou, nós quanto técnicos e quanto usuários acabamos ficando mais preguiçosos e não pesquisávamos mais tão a fundo quanto anteriormente, né? Que éramos obrigados a correr atrás dos códigos e descobrir códigos e isso e aquilo para poder, linhas de comandos, para poder realizar algumas tarefas que existiam no computador. Hoje, com o avanço da tecnologia no quesito smartphone, tudo tá migrando para o lado dos smartphones, então o mercado tem sido pouco, né, na área de manutenção, de conserto em si dos PCs, vamos dizer assim, dos computadores, né, dos desktop, dos computadores de mesa. Então tem sido pouco, na verdade, e acabou fazendo com que o mercado até se esfriasse de um lado. Porém, com esse avanço todo dessa tecnologia, que a tecnologia avança muito rápido, então, ou o profissional se adapta ao sistema, ou então ele sai fora do mercado. E aí o que acontece é que a maioria acaba saindo fora do mercado. Porém, é um mercado muito promissor, e esse mercado promissor, ele traz muitas oportunidades para o técnico em informática em si, né? Campos como, além da manutenção e do software, o técnico em informática ele pode se aprofundar nas linguagens de programação, aprender sobre desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de aplicativos, ele pode trabalhar em diversas dessas áreas que compõem também dentro do âmbito informática. Só que durante essa pandemia, muitas coisas aconteceram que fez com que o mercado em si se despertasse. Não só os técnicos, mas também para os que são técnicos na área de informática, abriu um leque enorme para que nós pudéssemos trabalhar. E esse campo é o que eu venho analisando, venho estudando há um certo tempo e estou mergulhando nesse universo agora, que é o universo do marketing digital. Ou seja, é um universo que traz muitas possibilidades para nós, quanto técnicos, né? Conhecedores, assim, a fundo do conhecimento na área, né? Até para aqueles que ainda não conhecem, mas que estão trilhando o curso e que estão passo a passo aprendendo dia a dia, abrir um leque muito grande para que esse técnico em si pudesse escolher uma área para ele se dedicar. Por exemplo, nós temos, quando nós falamos de outros cursos como medicina, o profissional da medicina ele estuda, mas ele no final da sua faculdade ele tem que se especializar em uma área. Ou seja, ele é um clínico geral, mas se ele quiser ser um médico reconhecido em alguma área, ele vai se especializar justamente em alguma dessas áreas. Uns viram cirurgião, outros pediatras, outros nomes aí. Então, eles acabam escolhendo uma dessas áreas para poder se especializar. E nós, quanto técnicos, também temos essa opção de se especializar. E o marketing digital ele trouxe essa possibilidade.
né? Existem alguns pilares do marketing para que a pessoa possa desenvolver, que é muito interessante. E é justamente isso que com todo esse avanço tecnológico, com todo esse problema mundial que foi a pandemia, que foi a gente ter que parar tudo, o marketing digital veio para justamente abraçar não só aqueles que são especialistas, mas também aqueles que não são, porque abriu um leque de conhecimento. Tudo hoje está disponível. Eu falo tudo porque você pesquisa o que você não acha em português, você pode procurar em inglês, em espanhol, em francês, em outro idioma, que você vai encontrar. Então, assim, tem muito conhecimento em inglês, tem muitas videoaulas em inglês que, quando você conhece um outro idioma, facilita bastante. E se você não conhece também, não tem problema, a tecnologia resolve isso. Você joga lá no Google Tradutor e aí ele vai traduzir o texto que você quer. Então, assim, ou seja, a tecnologia ela abriu esse horizonte para nós podermos trabalhar. E é nisso que eu vejo uma grande oportunidade, né? Uma grande possibilidade no mercado para nós. É esse mundo do marketing digital. Eu vou estar citando aqui alguns pilares do marketing, mas se você tiver uma pergunta, já pode abrir antes que eu comece a falar ponto a ponto sobre eles, tá bom? Tudo bem, Eduardo? Alguma pergunta? Não, Fagner, tranquilo. Fagner, Cláudia que fez a observação aqui. Pelo Sim, que foi colocado até aqui, o curso de técnico é apenas um start para mais que o mundo, o universo exatamente. digital. O aluno tem que Isso, estudar sempre e o tempo todo, devido à velocidade das inovações tecnológicas. Sendo assim, exatamente. qual o perfil desse profissional? O perfil desse profissional. O perfil do profissional de técnico informático tem que ser um perfil de quem gosta realmente do que está fazendo, quem gosta realmente de estudar, de buscar, de conhecer. Tem que ser um perfil curioso, um perfil de uma pessoa que esteja aberto sempre a inovações, né? Deixa eu ver, sendo assim, é só isso mesmo, né? Então, esse é o perfil do profissional de técnico informática. Por exemplo, eu trabalho não só na área de informática, mas eu trabalho em diversas outras áreas, né? Tudo que me é trazido com facilidade eu consigo absorver isso para mim. Antigamente eu ficava pensando assim, poxa, mas eu sou um técnico informático e tantas demandas vêm para minha mão e às vezes você fica assim sem entender. Mas não é isso não, é porque a nossa mente fica condicionada a uma, a uma programação a uma linguagem diferente, a uma linguagem de programação diferente, uma lógica de programação diferente, uma lógica de pensar diferente, né? Esse profissional ele acaba conseguindo enxergar mais, um pouquinho mais do que qualquer outro profissional fora do mercado. Eu tenho vários colegas que vivem me falando assim, oh, Fábio, por que você não dá aula de Excel? Por que você não dá aula de Word? Por que você não dá aula disso? Por quê? Porque com o passar do tempo, por onde eu passei, pelas empresas que eu passei, eu observei que em cada uma delas existia uma fraqueza que precisava ser suprida. Então, eu, quanto profissional da área de informática, eu tinha que me desdobrar para conhecer, para entender, e não era assim, coisa de, daqui uma semana. Não, era durante, passava hoje, eu via a dificuldade hoje, eu passava a noite, durante 5, 6 horas, eu já aprendi aquilo, no outro dia eu já estava ensinando. Então, assim, o profissional da informática, ele acaba tendo essa visão de que ele precisa estar aberto para suprir as necessidades tecnológicas por onde ela passa. Por isso que eu digo que toda empresa deveria ter um técnico informática, né? Toda empresa deveria contratar um profissional voltado nessa área, porque se ele não é bom na área de manutenção, mas ele é bom na área de software, na área de sistemas, na área de digitação. Então, quer dizer, o profissional ele é um multiprofissional, né? Ele acaba sendo um profissional onde ele consegue se adaptar a vários setores dentro de uma empresa, né? E eu prego sempre isso, na verdade, que as empresas elas pecam porque elas deixam esse profissional vagando fora do mercado e nas contratações muitas vezes ela não analisa esse ponto.
né? Ela não busca esse profissional. Muitas empresas elas focam apenas no profissional, no profissional que foi por indicação de uma empresa, foi por indicação de um amigo, foi por indicação. Então, a maioria das empresas hoje elas trabalham dessa forma. Elas pegam o currículo, olham, mas se foi uma indicação de fulano, ela acaba absorvendo. E pelo contrário, existem muitos profissionais. Eu tinha uma amiga mesmo que ela entrou numa empresa na área de banco. E ela era técnica informática. Ninguém dava nada para ela. Quando colocaram que ela conseguiu passar em toda a seleção do processo seletivo de vendas e tal, quando ela entrou, essa menina ela dominou tanto lá dentro, ela se tornou uma referência e todos os profissionais contratados depois dela começaram a ser profissionais direcionados na área que tinham no seu currículo escrito lá técnico informático. Ou seja, você pode observar que o técnico informático ele tem essa diferença, né? Ele tem essa diferença de conseguir absorver mais as coisas do que um outro profissional voltado de outras áreas, né? A área tecnológica em si, o técnico ele consegue absorver com facilidade por causa dos ensinamentos que existem. A área do técnico informática é uma área muito assim também autodidata, né? Além de você aprender na escola, aprender nos cursos, você tem que continuar buscando fora para estar assim aperfeiçoando todo o seu conhecimento e suprindo a necessidade do mercado também. Que outros Beleza. cursos seriam interessantes para esse aluno fazer, a fim de agregar capacitações e enriquecer o desempenho no trabalho? É isso aí. Pronto, então vamos entrar aqui. O curso que eu indico muito para esse profissional é o curso de marketing digital, porque além de absorver tudo que a gente já faz, abre novos horizontes, né? Como o palestrante falou, o smartphone e o tablet estão substituindo os desktop. Como ficará esse profissional diante dessa substituição de equipamentos, que no final das contas leva o usuário a trocar por um equipamento mais moderno? Pronto. A questão é, o profissional técnico em informática, ele é um profissional, como eu disse no início, que ele é multifunção, ele é multiarte. Os tablets, ele na verdade, eles existem dentro deles um sistema operacional. Esse sistema operacional, seja ele Windows ou Android, eles partem da mesma base. Então é importante que esse profissional busque conhecimentos nas áreas de software, que faz parte, né, de todo o know-how de ser um técnico em si. Né? Eles estão substituindo, mas na verdade, nas empresas em si, há necessidade ainda de usar os desktops, certo? Há necessidade. Não sei quando vai mudar isso, mas esse profissional também deve evoluir junto com tudo isso. Né? Esse profissional deve evoluir junto com tudo isso. Ele não deve ficar preso apenas pensando, mas eu só tinha os computadores para consertar e agora não tem mais. Como que eu vou me adaptar no mercado? Como que eu vou entrar no mercado? Justamente, existem essas novas habilidades que enriquecem ainda mais o currículo do técnico de informática, né? Existem essas novas habilidades, né, que eu vou entrar agora. Como eu posso me destacar nessa área? Como você pode se destacar nessa área? Eu vou estar falando aqui agora sobre alguns pontos e eu vou estar respondendo essa pergunta. Sim, como havia dito, eu separei aqui, através de uma pessoa na internet que eu acompanho demais e que eu gosto muito das palestras dele e que eu tenho aprendido muito, né? Vou estar falando o nome dele e depois vocês podem estar pesquisando aí, que ele é o Pablo Marçal. Nossa, quanto que eu tenho aprendido e visto que, na verdade, quando a gente fica preso aos nossos títulos, nós não conseguimos avançar.
E o técnico em informática em si, ele não pode ficar preso ao título de ser um técnico. Ele tem que buscar avançar nesse degrau, ele tem que buscar avançar na sua estrutura, buscar novos conhecimentos, ele tem que fazer essa parte. E eu tenho aprendido assim alguns pilares, que são 12, né? O primeiro desses pilares chama-se lançamento. Lançamento de quê? Lançamento de produtos, de marcas, lançamento de tudo. Lançamento de tudo que faz com que você tenha um resultado depois. O segundo pilar que ele fala muito é uma das profissões que eu vou estar discutindo, que é o social media. Essa é uma das funções que eu acho que se encaixa demais na função de técnico, porque é uma função que traz para o técnico em informática o poder de gerenciar as tecnologias, gerenciar as mídias sociais, né? Gerenciar um Instagram, um Facebook, gerenciar um YouTube, comandar uma equipe de designer, comandar uma equipe de copywriter, uma equipe. Então, quer dizer, o social media, essa é a função hoje que eu acho que se encaixa demais para nós, quanto técnicos em informática. A outra função também que eu gosto demais, é ela que eu estou mergulhando agora, é a função de gestor de tráfego. O que seria isso, gestor de tráfego? Seria aquela pessoa que vai comandar todo o andamento das publicações que você faz para alcançar o maior número de pessoas, para alcançar uma audiência que traga uma audiência que traga só um minuto, uma audiência que traga resultados para o negócio daqueles no qual a gente está tendo como clientes, né? E focando no resultado deles. Moab Santana Santos fez uma pergunta aqui, não, uma colocação. Quero fazer uma colocação e estou no segundo semestre de gestão financeira. E pensei que era simples. Terminou, só entrar no mercado de trabalho. Mas a verdade é que, no meio do caminho, havia necessidade de conhecimento de informática financeira. E o inglês também. Tá aí a importância do técnico em outras áreas acadêmicas. Exatamente. Por que eu fiz administração de empresas? Porque eu sentia justamente uma necessidade de conhecer sobre administrar tudo, né? Rede. Eu aprendia sobre linguagem de programação, eu aprendia sobre a questão dos organogramas, tudo tem um caminho, uma direção, e você tem que linkar uma coisa com a outra, mas eu não conseguia fazer essa ligação. E quando eu vi no curso de administração, eu consegui entender tudo isso. Então, o conhecimento de uma área, ele se casa exatamente com o conhecimento de outras áreas. E não só esse conhecimento. Hoje, eu estou na UESB fazendo física, mas assim, eu tenho uma facilidade em conseguir linkar os conteúdos que, por mais que eu não estude tanto quanto aqueles meninos de 18, 19, 20 anos que só vivem para estudar, e a gente que trabalha o dia inteiro, que não tem, que tem filho, que tem casa, que tem marido, tem mulher, tem isso, tem aquilo. Ou seja, a gente que acaba tendo uma ocupação muito grande, porque trabalhar com a mente dói demais, cansa muito. Mas eu consigo fazer justamente gerir justamente esse tempo para poder conseguir administrar esses estudos à parte, né? Aí você pergunta, mas você, agora mesmo eu tô lendo um livro de novo, que é muito bom, Pai Rico e Pai Pobre. O livro é dessa grossura, deve ter umas quase 240, 250, 300 páginas. E eu estava pensando, como é que eu vou fazer para ler esse livro se eu não tenho tempo, né? Porque além disso tudo, como o Eduardo disse, eu também trabalho, eu tenho uma loja, uma floricultura, que não tem nada a ver com a área, mas tem tudo a ver com o quesito negócios, né? Porque quando você começa a mergulhar no universo da administração, no universo da gestão, você começa a ver que você tem que ser um profissional que não se prende apenas a um título daquilo. Ou seja, eu sou o que o meu título é. Não, você é livre, você apenas está naquela função. Então, nós, quanto técnicos de informática, apenas estamos nessa função, apenas estamos, não somos, né? E é isso que a gente tem
aprendido ao longo do dia, dos passos. Por isso que você falou assim, que você está numa área, né, financeira e que está precisando de conhecimento de informática. Justamente, não só a informática em quesito de ser um técnico em informática, mas o quesito de aprender sobre o Word, né? Eu conheço muito sobre o inglês, mas o inglês técnico, o inglês voltado para a minha área de, de informática, né? Eu não traduzo textos, eu não fico me apegando a muita coisa, porque assim, o que eu preciso na minha área, eu entendo, né? Por causa que o dia a dia foi me fazendo buscar isso, né? Eu abri a parte interna do computador, o setup do computador, e quando eu olhava lá, estava tudo em inglês. Hoje não. Hoje tem muitos que já vêm em português, em vários outros idiomas. Mas antigamente não. Antigamente vinha tudo em inglês. E aí você tinha que buscar e aprender. Então teve épocas que eu conseguia fazer tudo no inglês, mas não conseguia fazer no português. Por que isso? Porque você pega, você acaba treinando o seu cérebro acaba ficando com habilidade de entender as coisas sem, na verdade, na sua naturalidade, né? Eu não sei como é que é isso no curso de letras ou na pedagogia, como é que fala, mas assim, eu entendo que o nosso cérebro ele se adapta àquilo que nós muitas vezes precisamos, né? E às vezes nós, quanto profissional, absorvemos muita coisa que na verdade não faz parte do nosso campo, né? E o técnico tem isso, ele acaba filtrando o que ele precisa para solucionar, né? Por isso o termo técnico, né? Posso perguntar por áudio? Pode sim. Pode abrir o áudio e fazer a sua pergunta, Cláudia Campos. Oi, boa noite, tudo bom, pessoal? Eu sou assim a perguntadeira, sabe, Fagner? E Ah, esse assunto, nossa, tá fervilhando aqui a minha cabeça. Eduardo sabe como que eu sou assim curiosa e alguns colegas também, porque esse assunto que você está trazendo e da forma como você está trazendo, eu sei que tem alguns alunos aí também presentes, merecia, né, assim, talvez uma semana, no mínimo, aí de discussão desse leque de possibilidades que você trouxe. verdade. Mas, assim, o que eu, né, queria perguntar é o seguinte, quer dizer, diante dessa abrangência das possibilidades que o estar nesse ramo de informática traz para o aluno, faz com que esse curso específico ele tangencie uma série de atividades, né? Recentemente, é como se fosse uma ameba, né? Ele está lá flexível, né? Vem para lá, para cá, vai se adaptando, vai chegando dentro dessa cultura maker, né? E que são palavras em inglês, mas assim, daquela do faça você mesmo, né? A pessoa que vai trilhando o caminho profissional dela, as escolhas que ela vai fazendo desses cursos que vão dando suporte a esse técnico em informática que acaba sendo um a mais, né? Mas dentro desse perfil desse profissional multitarefa, multi-áreas, já que ele pode trabalhar com um monte de coisa, e principalmente, como você colocou hoje, né, diante desse distanciamento, com as mídias sociais. Exato. Aí vem a minha pergunta, que eu precisava fazer essa explanação toda só para a gente poder refletir nessa abrangência, né, assim, gigantesca que se abre para o profissional que lida nesse setor, né? E como você falou, você também está em vários segmentos. Você está no segmento de venda, no segmento de atendimento, né? Do trabalho que você faz. Aí a minha pergunta é, diante de tantas opções, de tantas coisas, né? Teria alguma dica, se no caso, para os alunos, para eles não se perderem nesse caminho todo, ou o negócio é assim mesmo, vai aparecendo, vai pegando, vai fazendo, vai se capacitando, o outro ali foi para a gestão financeira, né, Moab, daqui a pouco alguém vai para marketing né, propaganda e marketing. Então, assim, às vezes a pessoa pode acabar se perdendo nesse mundo de opções. Aí você tem alguma dica específica ou o negócio é esse mesmo, né? Vai chegando, vamos fazendo, vamos abraçando e seja lá o que Deus quiser. Ótima pergunta, né? Que na verdade foi como eu comecei, né? As perguntas elas nos levam a descobrir os nossos caminhos, né? E o que eu penso sobre isso é o seguinte: primeira coisa que nós devemos fazer, foco no que nós estamos fazendo.
tudo começa com um ponto de partida. Então, o curso é apenas um ponto de partida, mas que eu preciso ir até o final, né? Eu preciso terminar, eu preciso concluir, porque isso vai me trazer uma base, como eu, né, que me fortaleceu para poder avançar em outras áreas. Então, o conselho que eu dou para esse estudante, né, de informática, que é o curso que eles estão fazendo, que é o técnico informático, o conselho que eu dou é: foque, aprenda, engula tudo que tiver que aprender no curso, não só por estudar, né? Porque muitos estudantes, eles fazem como? Eles estudam, mas estudam assim, para mim tudo faz, eu só quero o título ali. E pelo contrário, o título não, isso aí não vai trazer benefício nenhum. O que vai trazer o diferencial para esse profissional é o foco na sua atividade. Então, se ele está estudando o curso, foque no curso. Esse é o meu conselho. Porque eu só consegui enxergar essas possibilidades do mercado de trabalho depois que eu aprendi, né, a base de tudo isso. Então, esse é o meu conselho. Primeiro, foque no curso de informática. Tá certo? Mais alguma pergunta? Respondi a sua pergunta ou quer fazer mais uma outra explanação que ficou vago, Cláudia? Não, você respondeu bem. É porque, assim, eu acho sempre importante a gente reforçar, sabe, Fagner, isso Uhum. para os alunos, porque tem muita gente que às vezes quer fazer muita coisa e se perde no meio do caminho, né? Mas eu Sim, acho importante, como você reforçou aí, que tem que existir uma meta, né? E, além disso, exato, fazer uma coisa de cada vez. Eu acho excelente. Eu exato, também penso assim. Então, está fazendo o curso, conclui, né? Daí você exato. vê uma próxima possibilidade, conclui. Levar tudo assim até o final. Porque eu sempre converso com meus alunos falando que não existe vara de condão. As coisas não acontecem Sim. no estalar de dedos, não existe mágica, existe muito esforço, muito trabalho e muito conhecimento. É, Então, eu achei muito importante você falar isso, e mais do que tudo, sabe, Fagner, que eu acho que é um grande exemplo que você dá para os alunos, é essa questão de aproveitar as oportunidades, porque às vezes a pessoa estabelece uma meta lá na frente que vai fazer isso e deixa coisas importantes passarem, que vão trazer experiência, vão trazer conhecimento e essa possibilidade de escolha, porque muitas vezes a gente está desempenhando uma função e fala, eu gostei disso ou eu não gostei disso. E o não gostar também vai te levando por um caminho, né? é, Que são os, né, a pessoa não em, quero isso, não quero aquilo, e a pessoa vai seguindo uma trilha que vai trazer para ela essa satisfação, né? Porque, assim, eu não te conheço pessoalmente, mas pelo que você está falando aí, você se sente interessado pelo que você faz, né? Você não só executa uma tarefa, você se interessa. Então, você busca e isso vai te trazendo esse diferencial de mercado, que é esse profissional engajado, que é isso que todo mundo busca, né? e Todos esse os profissional acaba empreendedores, sendo eles caro, né? exatamente, né? Então, assim, se a pessoa quer ter a sua mão de obra valorizada, isso a gente está, né, falando assim para os alunos também, o profissional ele precisa estar realmente engajado com aquilo que ele faz, né? Buscando sempre mais, aprendendo, investigando, né? Fazendo assim aquele marketing pessoal, não numa questão de arrogância, nem de querer aparecer, nem por uma Claro, questão de vaidade, mas assim de investir no conhecimento, é sabe? Que isso que é verdade. muito importante. Tem toda uma ética nisso tudo, né, que você tem que cumprir, né? Totalmente. Até no caso, eu trabalho com uma disciplina chamada ética profissional, no curso de técnico informático, eu falo isso com os alunos, né? Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque o profissional, o técnico informático, ele trabalha em várias empresas, né? Em vários estabelecimentos. Então, é muito Sim, importante que ele saiba se comportar em termos de perguntar, né? Porque, lógico, que o cliente quer e tudo, mas também dele guardar esses sigilos, porque ele vai estar é lidando com porque, informações exato. importantes, sigilosas, Sim, né? E sim, não sim, pode sair, né? Falando para lá e para cá. Então, no exatamente. caso, você que trabalha em vários estabelecimentos, né? Como que é a sua rotina?
né, de um lugar para outro, né, o que que você deixa na porta do lado de fora dessa empresa quando você entra, né, o que que você leva. Se você puder trazer isso um pouquinho para os alunos, vai ser bom. Pronto. Olha só, o legal disso tudo é que a maturidade ela lhe traz assim uma nova maneira de ser, né? De conviver, você aprende muito com o dia a dia do trabalho. E tipo assim, quando eu entro em uma empresa, eu passo a conhecer toda a gestão financeira dela, eu passo a conhecer todo o RH dela, eu passo a conhecer todo o servidor dela, toda a questão de segurança dela, eu passo a saber tudo. Por quê? Porque o profissional ele precisa de informações para conseguir dar a solução exata para aquele problema. Nós somos como se fossem os médicos. Nós analisamos o problema, estudamos o problema e depois nós trazemos a solução. Então, esse é o profissional de informática, é o profissional que traz solução, traz resultados para a empresa. Então, quando nós chegamos lá, a gente passa a saber tudo isso. Eu costumo fazer assim, quando eu chego na porta de tal estabelecimento que eu entro, eu escuto, meu ouvido se enche. Quando eu saio, eu não lembro mais de nada. Por quê? A minha mente, eu consigo fazer um reset nela, né? É importante você fazer um reset na sua mente. Para quê? Para você não absorver nada do que foi passado naquele dia. Ou seja, cumpre a sua tarefa, executa o seu trabalho, pensa focado no seu trabalho, porque é assim que eu consigo fazer os meus trabalhos e consigo atender várias empresas. Eu saio de uma clínica, eu entro na outra clínica, eu entro num supermercado, Nossa, eu passo em tantos lugares que, assim, com o tempo você acaba pegando essa habilidade de conseguir administrar essa gestão sem precisar, na verdade, abrir. E tanto é que, na verdade, há um tempo atrás, houveram muitos problemas na área de informática que acabou trazendo ao profissional um descrédito. Por quê? Porque muitas vezes o profissional ele ia lá reinstalar um sistema operacional em um computador e às vezes ele fazia o backup e aquele backup do cliente em si, ele pegava informações, fotos do cliente, depois eles divulgavam na rede mundial de computadores, na internet. Então, o que acontecia? Isso aí foi trazendo vários e vários problemas até chegar a época de criar uma delegacia. Então, hoje, se você faz uma coisa dessa, se torna um crime. Então, é preciso que esse profissional também lembre que ele está sendo um profissional de confiança, que ele foi chamado ali para ser uma pessoa como se fosse o braço da direção e que ele tem que trazer a solução e que ele também precisa guardar, né? Eu costumo trabalhar muito em cima disso, né? Essa é a maneira com que eu faço para poder administrar tudo isso. Teve um outro ponto também que eu queria responder, acabou passando. Sim, continue. Beleza. Tá massa. Vai lá. Tá, pronto. Tem mais uma pergunta aqui. Neide Malta. O técnico de informática precisa ter visão, foco e curiosidade. Buscar o aperfeiçoamento sempre, não pode se acomodar. Exatamente, ele não pode se acomodar de maneira alguma, né, Eduardo? Ele tem que ser multitarefas, multifunções. Parabéns, essa live está sendo muito interessante. Beleza. Eu achei interessante, Fagner, sua colocação aí, a sua analogia do profissional técnico em informática com um profissional da área de saúde, um médico, e por que não, um psicólogo, no sentido da ética, quando você e Cláudia conversavam aí, do guardar, né, do saber, né, de identificar qual o problema e, ao sair dali, né, você não levar nada adiante. É o que a gente escolhe quando a gente tem essa condição, essa capacidade de escolher um profissional, um especialista na área médica, um psicólogo, onde, de fato, a gente vai entregar aquilo que é o mais precioso que nós temos, o cuidado com a vida. E quando a gente trata da questão da informação, de negócio, né, de gestão em si, um gadget, um computador desktop ou um computador de mão, né, ele está ali praticamente, como você disse, a vida financeira de uma empresa, a vida administrativa, comercial, e quando é doméstico, a vida também da pessoa. Então, é por demais importante a questão da ética, né? E não seria diferente para um profissional da área técnica de informática, né? Até porque existe um gargalo nisso daí, eu gostaria de pontuar que você citou essa dificuldade, essa necessidade
da ética na relação de trabalho, de prestação de serviço, e uma coisa que é recorrente na área de informática é a falta de pontualidade, né, de atendimento dos profissionais. É muito difícil. E aí é o que eu costumo dizer, a gente que trabalha também nessa área de captação de mão de obra, de recrutamento e seleção de pessoal, a gente tem imensa dificuldade de encontrar um profissional realmente preparado com essas características que Fagner apresentou, e eu posso dizer que tenho, que eu tive a satisfação de trabalhar com o Fagner, e aí é aquilo que a gente diz, Fagner é um profissional, se não completo, né, mas porque ele mesmo já demonstra no seu currículo, em busca desse fechamento, né, de cada dia mais, eu não vou dizer um profissional completo, mas em busca, né, de se completar a cada instante. Não é à toa que é um profissional que começou na área técnica de informática, fez o curso de bacharelado em administração, hoje está fazendo física, e eu posso testemunhar o quão proativo, e essa é uma característica que todo profissional deve ter, e principalmente profissional da área de informática, porque muita coisa se descobre fazendo também. Então, assim, os estudantes que nos acompanham não vai acreditar que vai sair sabendo de tudo do curso técnico de informática e nem sequer de um curso de nível superior, nem de informática de nenhuma outra área. Por isso que se existe congressos, atualizações, né, formações continuadas, justamente para a gente ir acompanhando. E a dificuldade ou o interessante, né, dessa questão do mundo da informática é porque é muito rápido, né? As mudanças são diárias, a cada dia a gente tem uma novidade, a cada dia a gente se surpreende com a capacidade de criação, com a capacidade de mudança, com as oportunidades que se tem. Por isso que o profissional técnico da área de informática, ele não deve ser único e exclusivo para uma área sequer do grande leque que aí a gente tem e estuda, né, nos componentes curriculares do nosso curso técnico lá no Colégio Estadual Alfredo Dutra. Então, vale aí colocar, a Cláudia disse que não conhecia pessoalmente o Fagner, mas a gente conhece, tem essa satisfação de ter sido colega e de poder visualizar como esse cidadão é dinâmico, ele consegue interagir aí por diversas áreas e na sua área específica de informática, muito competente e buscando sempre aprender. Aí fica a dica para vocês que estão acompanhando aí, o Moab, a Fabrícia, o outro que estava mais cedo aí, o Daniel, enfim, busque sempre, a Cláudia falou, todo mundo tem dito, busque, não canse de buscar, né, de ler matéria, de assistir vídeos nesse momento que se está em casa, assistir vídeo para saber o que essa moçada da área de informática está se descobrindo, está fazendo. E quando eu trouxe esse gargalo, Fagner, da falta de pontualidade, de atendimento do profissional de informática, muitas vezes, né, eu quero crer nisso, e talvez eu não fiz nenhuma pesquisa para afirmar, mas é a falta do profissional técnico de informática no mercado. Então, isso é caro. A gente tem pouco profissional técnico bom, sim, capacitado, habilitado. Porque se nós tivéssemos, nós tínhamos um atendimento mais tranquilo, né? É verdade. A pessoa indo lá em casa para atender a nossa demanda. Então, o mercado de trabalho está extremamente aberto para com certeza, técnica de informática, e eu volto a dizer, eu relatei isso na semana passada em um dos nossos encontros virtuais, mas especificamente nesse encontro eu gostaria de deixar registrado, né, para quem está assistindo a gente agora ou vai acompanhar depois pelo YouTube, nós fizemos um levantamento junto com a TV Bahia e foi colocado que a área mais demandada nesse momento de pandemia nas empresas de toda a Bahia, 64% da área demandada é a área de informática. Seja na área de gestão de software, seja na área de marketing digital, de e-commerce, mas 64%
dessa área demandada, de toda a área demandada, é a área de informática. Então, tem muito espaço para a gente, tem muito mercado. Basta a gente querer se capacitar, chegar junto. Segue o barco. Eduardo, fazendo só um ponto aí em tudo que você falou, que foi muito importante, que é o seguinte, tem um vídeo até na internet, o Steve Jobs, ele estava falando uma coisa muito interessante, que é o que eu levo para a vida, e ele fala assim, né, que ele entrou na faculdade e não conseguiu concluir, e aí lá no meio ele fez um curso de cartografia e tal, e aí ele não sabia para quê, mas ele aprendeu a desenhar letras, né, e tal. E aí o tempo passou e tal, e os anos foram e tal. Quando chegou lá na frente, ele conseguiu construir uma das maiores empresas, que é a Apple, né? Uma das maiores empresas do mundo, de maior valor comercial, de maior valor, uma empresa que traz uma infinidade de inteligência na área de informática para todos nós, e assim, coisas inovadoras ele conseguiu, e levar para dentro dessa empresa uma coisa que é as suas fontes, ou seja, as fontes da Apple, elas são as fontes mais bonitas que tem no mercado, né? E nem a Windows, nenhum dessas outras empresas de computadores conseguiu desenvolver letras tão bonitas quanto o Mac, né? Então, aí ele fala no seu discurso, ele fala assim que na vida da gente existem coisas que a gente faz, que a gente não entende naquele momento, mas que servem de pontos de ligação, né? Então, é uma somatória de pequenos pontos, de pequenas coisas que ele aprendeu ao longo da vida dele, que fez com que ele chegasse aonde ele chegou. Talvez se ele não tivesse feito aquelas coisas da maneira com que ele fez naquela época, talvez se ele não tivesse errado naquele momento, talvez se ele não tivesse aprendido um pouquinho daquilo, um pouquinho disso naquela época, ele não teria conquistado tudo que ele conquistou. Então, na nossa vida quanto profissional é assim. Às vezes a gente acha que estudar, né, para ser um técnico em informática, não vai ter valor porque esse conteúdo não me serve, porque esse conteúdo não me traz nada e tal, e pelo contrário, isso tudo é uma somatória que lá na frente vai fazer com que a sua inteligência emocional, vai fazer com que o seu leque de assuntos sejam mais completos do que se você não tivesse passado por tudo aquilo, né? Ou seja, isso tudo se constrói não só a inteligência, mas sim a sabedoria, né? Que vai levar você além do que você pode imaginar. Então, no meu dia a dia, eu levo muito isso para mim, né? Porque se eu não continuar sendo um profissional que me supere todos os dias, lá na frente eu não vou conseguir atingir os resultados que eu esperava, né? E uma coisa que a gente aprende no marketing digital é justamente isso. Se você quer resultados bons, você precisa fazer alguma coisa que seja diferente agora do que você está fazendo. Então, se esse profissional quer ser um profissional realmente que tem espaço no mercado, ele tem realmente que aprender dia a dia, começando desse pouquinho aí, começando desse básico aí que ele tem aprendido no seu dia a dia, tá certo? Beleza, Fagner. Tem uma pergunta do Lucas que eu gostaria de fazer para você aqui. E, como foi dito lá em cima, acho que foi Cláudia que falou, a gente teria assunto para uma semana de videoconferência. Mas respeitando, né, os limites da, 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 da produção, até para o vídeo não ficar muito extenso e a gente poder ter a oportunidade de voltar novamente, já vai se acumulando aí 1 hora de live. Aí eu gostaria que você respondesse a pergunta do Lucas e fizesse uma consideração aí final para amarrar esse nosso encontro de hoje, né? E já deixo aqui o convite para a gente discutir lá no privado depois de um segundo momento para a gente seguir com essa proposta, esse bate-papo extremamente interessante, tá bom? Então, Lucas, Ótimo. Ele diz: como eu tenho que me apresentar em um mercado de trabalho para ter uma oportunidade? Né? Antes de. Pronto, você responde e depois eu volto para poder fazer as considerações. Pronto. Eduardo, hoje, no dia de hoje, exatamente hoje, a tecnologia ela avançou tanto que ela trouxe muitas coisas para que facilitasse
essa apresentação no mercado. Antigamente eu tinha que ir lá, né, e implorar por uma oportunidade ou tentar fazer algum serviço ou algum amigo meu me indicar e tal, teria que ser assim. Mas hoje não. Hoje é muito mais prático. Por quê? Porque hoje você pode se expor através das redes sociais e existe uma ferramenta muito importante, muito forte que chama-se network, relacionamento. Né, o contato que você tem com as pessoas hoje através das mídias sociais é muito forte, né? Então, assim, para esse profissional que está começando agora, a primeira coisa que ele tem que fazer é construir uma imagem que seja uma imagem boa, apresentável nas suas redes sociais. E depois vou até dar uma dica aqui, que é o que eu faço para atingir essas empresas grandes, né? Eles não me conhecem, não sabem nem quem eu sou, mas eles me conhecem lá no digital. Se eles pesquisarem lá no Google, se você pesquisar lá no Google Fagner Informática Itapetinga, ou Vitória da Conquista, ou Bahia, vai aparecer o meu nome lá no topo. Pau. Por quê? Porque aqui na cidade eu sou o único profissional que tem os meus dados lá no Google, né? Aí a pessoa, quando clica lá do Paraná, várias empresas do Paraná me ligam, várias empresas de São Paulo, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, eles me ligam para que eu preste serviço para eles. Outras empresas para que eu venda sistemas também me ligam, porque me encontra lá. Então, essa apresentação não é só através de currículo hoje, mas as redes sociais hoje, mas o Google, né? Essa rede gigante aí que apresenta as pessoas, ela faz toda a diferença na vida desse profissional. E é ela que eu uso, na verdade. Se você pesquisar lá, eu estou lá, presente. Eu tenho um Instagram, né, que é o Fagner Faria 02, mas eu também tenho um outro agora que eu fiz e estou tentando construir uma audiência nele justamente para quê? Para mim gerar valor, gerar conteúdo, para que essa apresentação minha seja mais forte no mercado. Então, assim, a apresentação que eu falo para esse profissional que está entrando agora no mercado é começar por essas pequenas coisas. Construa uma rede social legal, uma rede social apresentável, coloque sua presença no Google, ponto número 1, e divulgue os seus trabalhos, né? Quando eu faço o meu trabalho, eu vou lá, tiro uma foto, posto na minha timeline lá, eu coloco lá no Stories, coloco nos meus feeds, coloco em tudo, porque as pessoas, elas veem, e eu uso muito um ditado que na política eles usam, que é, quem não é visto não é lembrado, então você tem que estar em evidência. Essa é a Ô, verdade. Fagner, eu posso só complementar isso que você está falando? Sim, Que é o sim. que o Lucas colocou. Desculpa interromper, viu, Eduardo? Não, com certeza. O que eu acho também muito importante é a questão da credibilidade. Quando você fala da Uhum. pessoa tá ali e tal, lá tá É no verdade, outro topo, ponto. não é? Mas é de Sim. você ter credibilidade. É aquela coisa, se você sabe Isso, fazer um isso. ovo frito, faça o melhor ovo frito do mundo e essa propaganda. Isso, Agora não isso. vem dizer que faz ovo frito e o ovo sai mexido, né? Enfim, tudo assim errado não, porque às vezes, isso a gente até falando para os nossos alunos, e entra por esse comprometimento, por essa competência, essa É pontualidade, verdade. essa aparência que não é uma aparência de vaidade, mas é uma aparência da pessoa ter aquela proatividade que passa a credibilidade e confiança para o cliente, né? Assim dele chegar, tá todo organizado por fora também, Sim. né? Que vai mostrar essa organização interna, a pessoa cumprir com os prazos, cumprir horários, ser verdadeiro, dele chegar, olha, isso eu O- sei fazer, isso eu não sei fazer, Uhum. eu posso procurar uma Exato. parceria, porque assim, hoje o que eu vejo também, e para Lucas e para todo mundo aí, é às vezes essa falta de verdade. O cara diz, não, eu faço, Exatamente. aconteça, isso e aquilo, e no final não é o que você quer. Então, ninguém quer perder tempo. Então, assim, eu acho muito Exato. importante quando você colocou, assim, do profissional saber se vender, mas ele saber se vender, assim, positivamente falando, né? Exato, é Mas isso. dentro de uma credibilidade, dentro de uma competência, dentro de um comprometimento, que aí sim vai fazer diferença no mercado. Você quer ver um gatilho que eu usava muito nessa época para conseguir ter credibilidade? Foi o seguinte: um cliente não chamava vários profissionais, não conseguia resolver. Aí eu me oferecia para resolver, estudava o problema e depois não cobrava. Ou seja, eu me oferecia para fazer e deixava lá o gatilho da reciprocidade. A pessoa depois, se ela quisesse me ajudar, ela me ajudava, mas aquilo me trazia
diversos serviços. Então, assim, além do profissional saber se vender, ele tem que mostrar que ele consegue resolver e que ele tem também essa humildade, né, para fazer, exatamente. Pronto. Obrigada. Nada, obrigado a vocês. Como o Eduardo falou, eu também queria agradecer a oportunidade de poder participar desse bate-papo, né? Esse leque de coisas é muito grande, na verdade, né? E cada vez que você vai estudando, você mergulha mais, mergulha mais e mergulha mais e quer saber muito mais, né? E eu sou esse tipo de profissional, né? Que quando pega um problema, na verdade, eu quero ir até o final, eu quero me debruçar nele, porque eu sei que em cada crise, em cada dificuldade, tem muita coisa para aprender, né? Então, é em cima disso que eu procuro trabalhar no meu dia a dia, né? E lembrando que eu também não sei tudo, né? E que nós estamos abertos para aprender, e esse profissional tem que estar aberto a aprender. Valeu, Eduardo, valeu, professora, e um abraço aí a todos. Valeu, Fagner. A gente agradece. Né? Registramos aqui a presença do nosso vice-diretor, Denilson, que está aqui acompanhando desde o início. Rose, ela pediu que avisasse a vocês, faleceu um amigo e ela precisou ir dar um suporte à família, né? Mas aqui nosso agradecimento também à Neide, grande motivadora da participação da moçada hoje, coordenadora, articuladora do curso técnico em informática, e desde já dizer a vocês, né, que amanhã nós estaremos juntos novamente. Não vai ser uma atividade exclusiva para o curso técnico, informática, nutrição ou análises clínicas, enfim, é uma atividade, é um encontro extremamente importante para toda a comunidade. E aí eu gostaria apenas de mostrar aqui a vocês, já fazendo convite, também a você, Fagner, que se sinta convidado a participar conosco desse encontro, que é aquele que eu passei no início, junto com o TRE. Né? O TRE, Sim. a gente fez uma parceria com eles para esse mês, uma apresentação sobre um tema extremamente importante, que é uma reflexão sobre cidadania e eleição. Né? Nesse bate-papo, a gente vai poder refletir como escolher um candidato, quais são as características de um bom candidato para nos representar no poder executivo, no poder legislativo, municipal, o que pode, o que não pode, né, o que mudou na normatização da justiça eleitoral, enfim, é um evento, um encontro extremamente, como eu disse, importante para toda a comunidade, e a gente clama aqui a todos que façam a multiplicação desse convite, né? Nós vamos colocar, concluindo aqui o nosso encontro, nós já vamos fazer a divulgação do link desse encontro nosso de amanhã, e ficamos assim todos convidados para amanhã e para o nosso encontro de quinta. Depois nós iremos conversar, gente, com o Fagner, para ver se daqui a uns 10 dias ele consegue voltar, se organizar em sua agenda, para a gente continuar esse bate-papo que foi extremamente produtivo, como diz Vasni aqui, super produtiva essa live. Muito obrigado a Fagner, muito obrigado a todos vocês. Né? Iremos disponibilizar o link da gravação, viu, Neide, para passar para a moçada que não pôde comparecer hoje, e também para ficar registrado esse grande encontro, esse grande momento. Que Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma boa noite e um tchauzinho para a galera. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, um excelente. abraço. Valeu.